Você está escutando o Bora Marcar. Bora Marcar é um podcast onde a gente troca algumas ideias sobre temas do nosso dia a dia e que a gente não tem tanto tempo assim para falar ali no nosso horário de trabalho, mas que a gente gostaria de trocar uma ideia com alguém. E aí as pessoas marcam comigo e a gente vai lá trocar essa ideia. E hoje aqui eu vou falar com um cara que eu conheci há um tempo já. E aí a gente se reencontrou aqui no evento, aqui no TDC, então a gente vai falar sobre o TDC também. Então, vou aqui ligar para ele, vou entrar na chamada para a gente trocar essa ideia aqui, que é o Felipe Cariço. Isso, deixa eu chamar aqui ele, rapidão. Mata o homem. Belezinha, cara? Tudo jóia, cara. Tá bom demais. Deu uma demoradinha ali pra chegar, mas tamo aí. Boa, boa. Eu perguntei se podia ser hoje, porque assim, se deixar pra marcar pra outro dia, aí, enfim, sempre acontecem imprevistos, né? Então, se é manejável, vamos tentar fazer hoje mesmo. Tranquilo demais. Bom, muito obrigado então por você participar dessa loucura aqui. O Bora Marcar é um podcast que eu tinha idealizado há um tempo. Eu acho que já faz uns 2 anos já que eu tô nessa lida. Tem vários assuntos que foram gravados ali. E o mote dele, né, vamos assim, o roteiro da coisa. Primeiramente que eu não faço um roteiro, né? O que eu faço? As pessoas é que marcam comigo, justamente trazendo um tema. Então, nesse caso, tá falando sobre um assunto tal, a gente fala, marca lá, bota lá o título lá do tema que você tá falando, ou já teve pessoas que realmente marcaram, realmente aleatoriamente, viu no meu link lá e foi lá e marcou. E esse aqui é a ideia, assim. O centro da história é que conversar sobre temas que no dia a dia a gente não tem tempo no nosso cotidiano de trabalho para falar, né? Um assunto tal que eu gosto de trocar ideia, ver talvez outra opinião, debater, filosofar sobre o assunto, mas a gente não tem aquele tempo no nosso dia a dia, horário comercial até. E aí, a ideia do nome é justamente essa. Bora marcar para falar, bora marcar para trocar ideia. E aí a gente marca e começa a trocar ideia. Esse é o Watch, tá? E aí esse é gravado, não é ao vivo, tá? Depois que eu começando a história, assim, querer se apresentasse pro pessoal que vai estar escutando a gente aí, quem é o Felipe, e, inclusive o nome é espanhol, porque seu nome é Yaga Cariço. Sim. Bom, respondendo já diretamente, o Arriaga é espanhol, o Carriço é português, só que geralmente o Arriaga eu acabo encurtando, fica só a letrinha A no meu nome, ninguém nem lembra do Arriaga, e todos os meus amigos me chamam de Carriço, inclusive Jeff, fique à vontade para me chamar de Carriço também. Acho que a gente se conhece do TDC, então muita gente já me chama de Carriço por lá. Mas então, para os ouvintes, quem quiser falar comigo depois, procure o Carriço. Se chamar Felipe, é capaz de eu nem responder às vezes. Mas, cara, eu sou designer, acho que essa é a melhor maneira de me descrever. Se bem que eu aprendi que a gente tem que tentar se descrever sem ser na parte profissional, tá ligado? Então, para viver, eu trabalho como designer de produtos digitais. Hoje eu estou num projeto de uma empresa chamada Beyond. Estou ali trabalhando com um time bem enxuto, tentando produzir uma experiência 100% usando Vibe Coding. Esse é um assunto bem interessante que a gente pode abordar. Mas eu sou muito mais do que isso. Eu sou paulistano, moro no centro. Eu sou parceiro da Nancy, que é minha companheira, sou o cuidador das minhas cachorrinhas, que é a Chique e a Juju. Eu sou uma pessoa que gosta de jogar videogame, gosta de ficar em casa e ver vídeos engraçados na internet, compartilhar com meus amigos. Eu sou o cara chato do pack de stories. Então, eu sou muito mais do que um product designer, mas isso é o que eu faço para viver. E mais recentemente tenho também encarado o desafio de comunidades, então de como que a gente fomenta o crescimento em conjunto das pessoas, né? Como minha fagulhinha e a sua fagulhinha consegue fazer uma fogueira muito maior, e isso tem me interessado muito ultimamente. Também montou um assunto bem legal pra gente poder trocar uma ideia, cara. Eu vou começar pelo fim, inclusive, porque esse assunto de comunidade é uma coisa que me atrai bastante.
participar de comunidades, contribuir com grupos que estão se referenciando por alguma temática ali. Eu participei de alguns projetos de software livre e em um deles, a coordenação de lá, ele mostrou pra gente um livro chamado The Art of Community. Não sei se você já ouviu falar. Não ouvi. Vou anotar o nome aqui pra eu ir atrás. De Beacon, o nome do autor, The Art of Community. E aí, ele tem vários, assim, entre os vários capítulos de lá, ele comenta sobre vários dos critérios que são importantes a gente ver, e na visão do autor, como é que ele interpreta a construção e a maturidade e a progressão mesmo assim, sustentabilidade de uma comunidade. E isso falando sobre comunidade sistemática, comunidade de prática, comunidade de interesse, porque você tem aquelas comunidades que a gente fala assim, o pessoal tá ali por causa de um interesse em comum. Como, por exemplo, a gente fala sobre a música, uma comunidade de interesse. Todo mundo tem um tema em comum e gostamos de falar sobre aquilo. E tem a comunidade de prática, que é justamente o mão na massa, sabe? Gostamos de fazer bolo. É diferente de... inclusive, se eu for falar do mesmo temático de música, tem a comunidade de interesse sobre sons, sobre músicas e estilos musicais, e tem a comunidade de prática de música, que é sobre tocar mesmo, sobre criar, sobre construir músicas ou ensinar. E aí, essas duas, às vezes, se fundem, às vezes estão no mesmo caminho. E tem várias poesias no meio também que a gente tem que se preocupar. Tipo, como é que as pessoas chegam, como é que elas se interessam, como é que elas contribuem. A passagem por comunidades, quando ela não exige digamos, uma segurança, digamos assim, você não está pagando para participar, por exemplo, com agente voluntário, é bem difícil. Sim. Tem uma rotatividade imensa. E depois dá uma olhadinha nesse livro aí, que pode ser que te dê mais alguns insights, assim, que na época abriu bastante minha mente. Eu vou pesquisar, porque muito do que eu tenho feito hoje tem sido de uma forma muito orgânica, sem técnica, sabe? Então, é meio no feeling beleza, a comunidade tá indo para tal caminho. Tem um assunto muito quente que eu acho que é interessante trazer para essa comunidade. E, às vezes, a sua opinião sobre o que é relevante não é a opinião dos membros da comunidade. Ao mesmo tempo, os membros rotacionam. Então, hoje não é o interesse desses membros, mas talvez amanhã seja. Então, eu tô fazendo isso de uma forma muito orgânica, tentando praticar o viés de designer, né, numa comunidade que eu já não sei se é prática ou interesse, que é justamente uma comunidade de designers, se chama Amigos. Amigos o X no final, então são os amigos. Como o carioca falaria os amigos. Isso, putz, você definiu muito bem, cara, é isso. E os participantes eu gosto de chamar carinhosamente de miguxos, porque aí fica perfeito. Cara, é um nome brega, mas eu gosto muito desse nome. E tem me dado grandes alegrias, cara. Acho que esse é um ponto legal de ressaltar desde o início. Mas eu tô tentando praticar o olhar de designer. Quem é meu público, quais são as dores desse público, e como eu, com as ferramentas que eu tenho hoje, posso tentar sanar de alguma forma essa dor. Então, é por meio da conexão entre pessoas, compartilhando um artigo, gravando um vídeo para o podcast, que de repente vai influenciar alguém positivamente. Então, eu tenho tentado praticar isso mais ou menos dessa forma, sabe? Muito orgânico, sem técnica, mas com bastante intencionalidade. Sempre que eu posso, convidando pessoas, produzindo conteúdo, conectando gente. Putz, você é uma pessoa que agora, inclusive, está fazendo parte da nossa comunidade lá dos amigos. Fico muito feliz com isso. Tem uma galera muito fera por lá. E tem tanta possibilidade interessante, cara, que eu sequer sei, que eu sequer ainda enxergo, mas que estão lá, só esperando a gente dar o input correto. Tipo, e é muito gratificante quando a gente tecla os botões corretos dessa interface humana e a gente começa a ver as coisas funcionarem. Então,
Às vezes é um pequeno convite e você vê a pessoa de repente deslancha, tipo, porque falou uma vez numa reunião, agora já está submetendo palestra para eventos importantes como o TDC, uma pessoa que nunca pensou em fazer isso, por exemplo. Tô usando um exemplo que não é tão hipotético assim, é um exemplo mais ou menos real. Mas de coisas que me dão muito orgulho e são muito gratificantes aí na gestão de comunidades, né? E isso falando da comunidade que eu lidero, que é Amigos, mas você também participa de uma comunidade grandona, que é o TDC. Eu até queria muito ouvir a sua experiência com o TDC, porque eu sou recente, eu sou novinho, né, nesse mundo, mas tem sido muito legal poder participar, especialmente do Community Lounge, lá no TDC, que é esse espaço dedicado à construção de comunidades tech. Aí não é só design, aí são todas as áreas de tecnologia, e também tem sido um grande prazer. Cara, o Community Lounge, ele tem, para mim, um mega potencial. Para quem não conhece, né, que vai ouvir a gente, o The Developers Conference é um evento, é o maior evento, na verdade, de tecnologia, porque se colocar assim, os eventos grandes, pontuais de tecnologia que tem e acontecem no Brasil, né? Tem suas edições, às vezes, globais, também acontece no Brasil. Geralmente, eles são muito pontuais e locais, né? Vai ser o The Campus Party, que em número de pessoas, por momento, é enorme, né? Bem maior do que vai ser uma edição de TDC, mas ele acontece pontualmente, né? Eu acho que são em 2 lugares, se não me engano, já teve em Recife também. Isso, acontece em São Paulo e em Recife. Mas, tirando que já tem seus locais fixos ali e até pontualmente, o TDC ele rotaciona o Brasil, né? Então ele vai para alguns lugares que tem uma demanda de comunidades, inclusive, da área de tecnologia e produto, que aí faz com que o evento seja sustentável naquele local. E aí o ecossistema, né? Empresas que querem investir, né, tanto na sua marca como na atratividade para novos candidatos que sejam bons, né, que queiram criar uma carreira ali boa de tecnologia. Então tem muitas empresas nesses eixos, né, onde eles vão atuar ali. Já teve edição, teve alguns anos que teve edição em vários lugares, inclusive no México. Em 2023. Não sabia. Acho que foi 23. 23 foi que eu comecei a participar de todas as edições enquanto coordenação. Aí teve BH, na época ainda tinha o BH. Aí teve o do México, teve de Brasília. Brasília? Não, teve de Recife. Brasília foi 24 já. Teve BH, Recife, São Paulo, Florianópolis e Rio Grande do Sul. E aí teve o do México. Só do México que eu não fui, porque aí seria muito custo pra mim. Eu não tava conseguindo viajar assim. Até abrindo parênteses aqui, só, você continua. É legal ressaltar que isso é tudo voluntário, né? É um trabalho que a gente faz é mais do que amor, eu acho. Extrapola um pouco o amor, né? Às vezes a gente sofre, dói no bolso, então acho que é um pouquinho, talvez seja um pouco paixão, que a gente perde um pouco a razão aí, né? Pra poder viver essa experiência. Pois é, quando eu volto até agora em São Paulo, agora no sábado, não, voltei no domingo de manhã. Aí quando você começa a ver o histórico de como ficar assim, que gastou pra estar lá, você pensa, putz, será que valeu? E aí o ponto é que você falou agora, né, mais emoção e razão. O que eu tava conversando anteontem, no sábado ali, conversando com a galera sobre a participação, né? Cara, mas será que tá valendo a pena? Porque o pessoal que tá indo lá, será que o conteúdo, o pessoal tá realmente consumindo? Porque tem sempre aquela mentalidade, às vezes, pessimista um pouco do mercado. O pessoal não tá mais querendo consumir, então, será que tá sendo impactante? Eu penso, cara, o meu papel, desde quando o meu modelo mental de atuar num papel de coordenação, de facilitação ali, eu assumi o seguinte modelo mental. Eles estão me dando um espaço, né? O TDC, como você falou, é todo mundo voluntário, palestrantes, coordenadores, tem os próprios as pessoas que são voluntárias de
organização mesmo ali, pessoa que lê os crachás, que faz a organização da sala e tal, da entrada da sala. Todo mundo da parte da atuação ali no front é voluntário. Mas, e aí o que acontece? A gente não tá ganhando nada com isso, nada enquanto dinheiros, tá? Diretamente no ganho, né, enquanto valor monetário. Porém, quando você começa a se engajar nesse sentimento de comunidade, você precisa entender que a satisfação vem de fora para dentro. Não é a sua satisfação deveria ser o facilitar a satisfação de fora para dentro. Que as pessoas estão tendo acesso àquele conteúdo pelo fato de você estar facilitando a colaboração, o conteúdo, as discussões e os acessos em si a tudo isso. Está sendo facilitado, está se reverberando do jeito como deveria, em teoria, ser pelo fato de você estar participando. Se sim, esse é o retorno. E aí uma das coisas que eu fico bastante feliz, inclusive, quando começa a trilha ali, quando eu tô coordenando, que eu olho pra galera e vejo alguns dali que eu convidei, né? Às vezes a gente tem uns vouchers ali pra dar também, mas aí você convida um pessoal ali pra participar como palestrante, as pessoas já trazem outras pessoas também. Você vê o pessoal que você imaginava que poderia estar e está ali, pronto, é isso, cara. Esse era meu papel, fazer com que as pessoas estivessem aqui, conseguissem ter acesso a esse conteúdo, conseguissem ter acesso, inclusive, diretamente às pessoas que estão falando sobre aquele conteúdo, né? Porque as pessoas que vão pro palco do TDC geralmente são escolhidas por também serem acessíveis. Então, chega lá, ele tá falando lá, a pessoa tá falando no palco, às vezes mais de uma pessoa, às vezes dupla e tal. E são pessoas que estão ali rodando, são pessoas que estão disponíveis para você que tá começando, que tá com dúvidas ali, já pegar a pessoa pela mão assim que sai do palco, já tira dúvida, já começar a fazer outro network ali. Então esse é a satisfação, né? Pelo menos esse é o meu ponto de vista de participação desde 2022 que eu voltei a participar. Eu participava em 2019. Em 2019 eu fui palestrante na de BH e no de Porto Alegre. Aí entramos no Apocalipse Zumbi, né? E aí foi quando chegou 22 que a gente já tava todo mundo vacinado já, e aí voltou aos presenciais. Aí 22 eu ainda participei de uma aqui em Floripa, no colega Patrick, ele deu um voucher. Aí eu falei que tá, cara, eu vou ver se eu me engajo mais sobre esse negócio aí, porque estar aqui é legal. E aí comecei a submeter para coordenação também, que eu quero facilitar. Eu já palestrei pra caramba até agora, e não é que eu não tenha vontade, mas eu acho legal o facilitar. É isso que me dá bastante vontade de participar. Sim. Inclusive, eu acho que... Eu não sei se foi justamente nesse primeiro evento, então, que você voltou a ser coordenador, mas foi quando eu palestrei a primeira vez no TDC. Eu não sei se você já era coordenador ou se você está... Eu lembro de você na sala. Agora, não sei se foi justamente dessa vez que você voltou como participante e depois você voltou com coordenação. Mas eu me lembro muito bem de você na sala. Eu me lembro, sim. Eu me lembro, com certeza. Se foi 22, eu tava como congressista, né? Só como ouvinte. Né? Então foi isso. 23 é que eu voltei com coordenação. Então acho que foi isso, sim. E, cara, você usou uma palavra que é muito legal, que é acesso. E até para corrigir uma injustiça, assim, não é que eu falei do voluntariado, fica parecendo que é uma coisa que é sempre de doação, estou doando, né? Mas, cara, ao entregar acesso à informação a outras pessoas, eu também estou dando acesso a mim para que coisas boas cheguem até mim. Então, um exemplo muito prático disso é que a empresa onde eu estou trabalhando hoje, eu só estou lá porque eu, como voluntário, fui para o Rio participar de uma roda de conversas no Rio Innovation Week, onde eu conheci uma pessoa e essa pessoa falou assim, não gostei de você, vou te indicar na minha empresa. E eu tô lá. Então, existe o ganho também, existe um ganho prático, né? Não só a parte mais abstrata, mais sutil desse ganho, porque a troca de energia é um ganho que a gente tem. Os mínimos conhecimentos, às vezes uma frase valeu os 3 dias de cansaço no evento, assim, que a cabeça já
já explodiu. Eu gostava, eu não escuto mais com tanta frequência, um cara chamado Murilo Gun. Talvez você conheça, Murilo. Sim, meu conterrâneo, pô. Sou de Pernambuco, ele é. E ele era muito conhecido por ler muitos livros. E as pessoas sempre perguntavam pra ele, mas como é que você faz pra ler tantos livros? Ele falou assim, às vezes eu não preciso ler o livro inteiro. Às vezes eu li uma página desse livro que já mudou minha vida. Esse livro tá lido, sabe? Então, assim, claro, dadas as devidas proporções, né, de livros, mas às vezes sim, a gente se dedica 3 dias pro evento, como foi agora no de São Paulo, e às vezes você estava passando por uma palestra, você ouviu uma frase e mudou a tua vida, assim. E é curioso porque a gente nunca sabe em que momento que isso vai acontecer. Então, por isso que você estar acessível, não só você entregar acesso, mas estar acessível tem muito valor. Eu acho que essa é uma das potências de comunidade, com certeza. Daí tem, assim, o pessoal é tão engajado, eu me coloco nesse bolo do que eu vou comentar agora, que tem gente que vem de muito longe, tá? Tem gente que, por exemplo, no TDC de Floripa agora, em junho, uma das coordenadoras que estava na TDC, ela veio do Ceará. O outro rapaz também, porra, eu me esqueci totalmente o nome do cara, tava na ponta da língua, mas ele veio da Bahia para poder ser voluntário, não tava nem em coordenação, para ser voluntário. Tem gente que vem de longe, de Brasília, dos lugares do Brasil de longe até, para participar, porque também esse ponto que você falou agora, é o que a gente que está doando o nosso tempo, a gente está buscando o tempo todo, quando percebe que é isso aí que a gente está buscando lá, né? Os nossos acessos também, né? A gente está lá para facilitar os acessos das pessoas, para promover isso, e também ter os nossos acessos, né? A gente consegue falar com a galera, ter um network muito interessante ali, então, e acaba tendo esses pontos mais facilitados de escutar esses momentos dos chunks ali da nossa cabeça. Sim, será isso que precisava escutar. Tem um livro que chama-se Abundância, é do Peter Diamandis e de uma outra pessoa que eu não vou lembrar o nome agora. Mas é um livro que ele fala justamente sobre o poder do acesso. Ele faz uma comparação entre a escassez e como é que vocês, hoje, no mundo atual, como é que a gente supera a escassez das coisas, dos materiais, das ideias. E ele fala muito sobre acesso. Ele até usou um exemplo de uma árvore. Tipo assim, às vezes a árvore tá cheia de fruta, mas tá lá em cima. Então, para quem tá aqui embaixo, é escassez, porque você não tem acesso. Mas basta uma escada para que você tenha acesso e aí a abundância. E aí acontece a prosperidade. Eu posso ter misturado livros agora, mas o livro de Abundância é sobre isso. É muito sobre como acesso à educação, acesso a coisas básicas, saúde básica, saneamento básico, como que acesso muda a vida das pessoas. E no caso de comunidade, a gente está falando de acesso direto a conhecimento, cara, e a pessoas. Então, recomendo aos ouvintes, submetam para serem palestrantes, não só do TDC, a TDC é um dos eventos, eu tenho certeza que tem muitos outros, inclusive vai ter agora um evento chamado Design D&D, já que você sabe qual é, que existe um movimento de sair do Sudeste também, né? O TDC já é um evento que faz muito isso, e vai para outras regiões do Brasil, mas tem eventos de design também, com foco em sair da região aqui Sul-Sudeste, entregar acesso, né, no resto do Brasil. Então submetam, não tenham medo de submeter conteúdos, participe como voluntários. Tem uma frase que eu gosto muito de falar, que assim, às vezes o seu ordinário é o genial de alguém. Então, eu não sou genial, eu não tenho uma grande ideia. Cara, você com certeza tem alguma coisa a falar que vai mudar a vida de alguém. Então, não subestime a sua genialidade. Pois é, falando que você falou assim, o que eu gosto muito de dizer, e outra coisa que eu gosto muito de pensar é que assim, cara, se você não disser aquilo que, mesmo que seja básico para você, primeiramente, outras pessoas ainda não sabem aquilo que tá na tua cabeça. Então, no mínimo, você consegue confrontar com outras ideias. E assim é que nascem boas ideias, assim, se modelam melhores ideias, né? E outra, enquanto você não fala a sua boa ideia para o mundo, pode ter um monte de gente que está falando ideias que não são tão boas assim, e você não tá lá. Sim, é verdade. E também a contrapartida, às vezes a sua ideia não é boa, e você tá com a ideia fixa de que sua ideia é incrível.
é melhor você falar logo, entrega pro mundo o bebê e deixa acontecer, sabe? Acho que é uma boa maneira de a gente aprender também. Desapegar um pouco de ter a certeza de que aquilo tá incrível, de que aquilo é perfeito. Perfeccionismo é medo, né? É o que falam. Então, bota ideia no mundo. Se alguém tiver algo a falar que for construtivo, vai falar, vai chegar em você. E se você estiver aberto, se você estiver acessível, você vai mudar de ideia. E a próxima vez, sua ideia vai ser muito melhor que a anterior. Vai ter lapidado já. Falando em colocar ideias no mundo, falando em aprendizado, conectando uns pontos aí, cara, Vibe Code, como é que o mundo chegou nesse rolê agora de entrar em vibrações sobre um tema? Como é que a gente vibra um tema, cara? O vibing eu acho que vem de uma coisa muito de surfista antigo, sabe? Do mó vibe. É mais tranquilidade, tem mais a ver com tranquilidade, eu acho, e de flow do que de vibração em si. Mas, putz, cara, eu tô vendo esse movimento acontecer e eu aproveitei um momento em que eu tava desempregado. Então, fiquei 6 meses no mercado procurando trampo. Tomara que eu não passe tanto tempo, que felizmente eu fiquei off. Não, acho que aí o poder da conexão é fazer sua mágica, você vai ver, a gente vai dar um jeito, Jeff. Mas eu decidi tentar fazer algo de importante com meu, de produtivo com o meu tempo, porque eu tenho uma certa tendência a me deprimir. Então, digamos que assim, e tenho a sorte de ter uma companheira que me viu entrando nessa depressão e falou, não, vamos levantar a bunda daí, bora tomar um banho, bora levantar dessa cama. Mexer, né? Como o Chico Sainz falava, né? O passo pra frente você não tá mais... Exato, cara, sim, grande Chico Sainz. Sou muito fã, inclusive. E foi por causa de Chico Sainz que eu conheci minha namorada também, mas esse é assunto próprio podcast. Mas aí, enfim, eu com essa dificuldade de encontrar trabalho, recebendo muitos nãos. E por uma falha de estratégia minha de submeter para qualquer vaga, e daí automaticamente você recebe muitas negativas, quando essas vagas não são as perfeitas pro seu perfil, mas isso dá uma deprimida. E aí eu mudei essa estratégia, eu conversei com algumas pessoas, eu literalmente me joguei nessa questão de comunidade. Então, como é que eu faço o meu tempo livre ser produtivo? Fui para as comunidades e fui estudar como a IA estava transformando a nossa maneira de trabalhar. E o assunto Vibe Coding começando a ser... O hype estava começando, né? Então, a gente começava a ver ali, quando eu comecei a estudar, o Lovable dando os primeiros movimentos e começaram a pipocar N soluções de ferramentas com viés um pouco mais de design visual, tá? E até ferramentas de desenvolvedores com esse viés de produção de conteúdo generativo, né? Com um viés de interface. Então, eu decidi ir estudar um pouco isso, sim. Te garanto que não é um assunto esgotado e todo dia surge uma versão nova, uma ferramenta nova. Então, apesar da minha intenção de ir a fundo nesse assunto, cara, é muito difícil você sair da superfície, porque tá cada vez mais fundo. Então, quando é que acaba a superfície e começa realmente? Eu não sei. Eu perdi completamente essa noção, essa métrica, mas para tentar fugir desse problema, eu percebi que eu precisaria estudar sobre princípios. E a gente que é designer há mais tempo, e aí até dando uma cutucada em muitos cursos rápidos, muitos bootcamps que prometem do júnior ao sênior em 3 dias, faltam princípios. As pessoas precisam voltar aos princípios. Porque quando você entende o porquê as coisas são como são, você tem a liberdade para escolher as melhores ferramentas. E pode ser Vibe Coding, como pode não ser. Então, e pode ser a ferramenta Lovable, como pode ser qualquer outra ferramenta, porque você sabe, você entende os princípios. Então, eu entendi que para poder surfar essa onda do Vibe Coding e de tudo que a IA generativa está nos oferecendo, é preciso voltar para os princípios, cara. Voltar, reler alguns livros do design para quem não é designer.
eu recomendo muito esse livro para os nossos ouvintes aí, que é um livro que vai falar sobre princípios tão básicos, tipo alinhamento, peso e contraste, que é uma coisa que hoje os próprios softwares já quase nos obrigam a fazer isso. Mas você entendendo os princípios e de onde eles surgem, por que eles são como são, é que você começa a poder ser criativo e romper essas limitações. Então, será que eu preciso realmente usar um alinhamento aqui? Será que eu não posso subverter esse alinhamento? Então, isso falando do design visual, né? Eu sou formado em publicidade, acabei me tornando assistente de arte, depois diretor de arte. Então, esse background veio muito daí. Mas depois você começa a perceber que você pode subverter certas regras para atingir determinados objetivos. E aí eu entro na questão de outros princípios, por exemplo, da psicologia cognitiva, Gestalt, que você vai entender que, de repente, se você quebrar o alinhamento de uma coisa que o FIG, um amigo, te obriga a alinhar, se você quebrar esse alinhamento, talvez essa quebra chame mais atenção para aquele conteúdo que você tem a intencionalidade de chamar a atenção. Isso para falar um dos exemplos que eu acho que é possível de falar aqui. Mas eu fui correr atrás disso, fui correr atrás de neurociência também, para ficar mais por dentro de como é que o cérebro funciona. Inclusive, a minha primeira palestra no TDC foi sobre memória. Sempre que eu quero estudar sobre alguma coisa, eu tento produzir conteúdo. Eu tento ensinar. Acho que essa é uma boa maneira de aprender. É você estudar a ponto de você conseguir ensinar. Então, a minha primeira palestra foi um pouco nisso. Eu tinha esse assunto que eu sempre acreditei que não fosse a memória e como a nossa memória funciona, eu não conseguiria fazer bons produtos. Eu tinha essa ideia fixa. E aí eu fui atrás para entender como é que funciona a memória e quais são os mecanismos de produção dessa memória. Só que isso me abriu um leque de outros estudos de neuroanatomia, como é que funciona esse rolê do dentro do nosso cérebro, que, assim, é um mundo à parte. Mas não deixando de ser princípios que são legais a gente estudar. E isso tudo se conecta no Vibe Coding, porque você usa todos esses princípios para você poder escrever prompts melhores, para você ter intencionalidade no seu prompt. Mas tá faltando um princípio aí que eu não falei, que é de engenharia de software também. É entender como se faz software, que acho que é um conhecimento que muito designer se negligenciou. Não adianta você saber projetar se tu não sabe se é passível de ser bom. Exato. E se você não entender um pouquinho sobre como os devs trabalham, e tem designer que evita ao máximo, tipo, só anda com designer, só fala sobre Figma, e não para ouvir o back-end falar, ou para ouvir como é que o front-end fica integrado no back-end. E, cara, não existe vibe coding sem entendimento de engenharia de software, porque você pode ser o melhor designer visual do mundo, você pode ter a melhor ideia de prompt do universo, mas se você não souber como o software é feito, 2, 3 prompts daqui para frente, a sua solução não vai ter escala nenhuma, vai quebrar, o banco de dados não vai funcionar, enfim, viram uma bola de neve. Então, mais uma vez, princípio. Engenharia de software como princípio para designer, isso vai ser grande ainda no Brasil. Tomara, cara. Eu aposto muito na educação, cara. Educação enquanto a pensamento crítico. Porque tudo que tá falando aí começa a ligar basicamente com ter insumos para pensamento crítico, né? Quando você sabe a origem das coisas ou quais são as características que modam, como é que eu preciso pensar, como é que eu preciso entender como as pessoas pensam. E aí eu tava vendo até que eu fui no TDC Future, que você palestrou na trilha de UX Science, em 22, não se esqueça da memória, psicologia, cultura e clichês aplicados ao design de experiência. Tá vendo aqui agora no site do TDC. Foi isso aí mesmo, cara. E foi muito gostoso produzir esse conteúdo lá e falar sobre princípios e mais uma vez, eu não domino, eu não tô falando que eu sou mestre nessas coisas de forma alguma, longe de mim ser mestre de qualquer coisa, mas você ensinar e você colocar sua ideia para o mundo, que é o que a gente acabou de falar, é a melhor maneira de você aprender, cara. Porque você vai colocar à prova aquilo que você estudou e eu te garanto, nem mesmo pessoas bem intencionadas estão imunes à crítica. Tipo, eu mesmo já dei palestra e recebi críticas na cara, assim, que me fizeram repensar tudo que eu tinha produzido.
e fantástico, sabe? As ideias, o mundo tá aí para isso, a gente não pode querer também se isolar numa bolha de perfeição, a gente tem que estar aberto à crítica, e como bons designers, receber críticas é muito importante. A gente precisa saber que críticas são presentes e nem todo mundo dá presente pra gente, então vamos receber as críticas como presentes. Eu acho bastante crítico, inclusive. Eu notou o significado do criticismo. Eu acho crítico quando num cenário você só está recebendo elogio. Eu acho crítico, porque pode ser um indício, né, pelo histórico do que eu vi isso acontecer até hoje, pode ser um indício que as outras pessoas ao seu redor não estão entendendo o que tu faz. E beleza, isso só tá passando e pode ser que não tá conseguindo colaborar. Isso quem perde bastante é quem tá recebendo os elogios somente, porque não tá sabendo em que ponto precisaria talvez bifurcar ou complementar um entendimento que não foi criticado, né? Nesse sentido bem kantiano, assim, enquanto crítica, colocando no seu cenário, pode ser que isso aqui, esse tipo de conhecimento, precisaria aprofundar mais, porque alavancaria o nosso teste, alavancaria uma forma de validação, ou diminuiria a necessidade de ter que ficar quebrando a cabeça como é que eu coloco aquele botão flutuante em algum lugar. Às vezes não precisa, às vezes não é necessário, às vezes é tão difícil para o desenvolvimento que poderia ser substituído por outro tipo de coisa que satisfizesse o nosso usuário. Talvez um telefonema resolve mais do que um botão. É verdade. Até conectando essas coisas, né? Você falou se todo mundo concorda com aquilo que você falou, tipo, tem algo, se ninguém critica, tem algo, talvez o que esteja faltando, talvez haja muita obviedade no que está sendo falado, e isso é um ponto importante para a gente conectar com o design, porque às vezes quando a gente olha alguma coisa e fala assim, nossa, mas é muito óbvio que precisa ser feito, o botão tem que ser flutuante, usando um exemplo aqui, nossa, isso é tão óbvio que tem que ser assim, mas às vezes não é tão óbvio, né? E às vezes a gente precisa ir mais a fundo para entender por que essa decisão de não fazer foi tomada nessa empresa tão grande. Eu poderia dar N exemplos, tipo, eu recentemente estava vendo as pessoas criticando a nova maneira de fazer Pix no Nubank. Nossa, mas não é óbvio que tá ruim? Tipo, então, calma, não é bem assim. Com certeza tem muita gente boa que trabalha lá, que estudou, que fez teste e que entendeu que essa era a melhor maneira de fazer naquele momento do negócio, seja porque está trazendo mais resultado, seja porque um stakeholder importante precisava ser agradado. E designers, falando com vocês agora, não tô falando com o Jeff, pra quem tá ouvindo. Às vezes a gente tem que agradar o nosso diretor, às vezes a gente tem que aprender a sambar essa música corporativa, porque é o que vai permitir a gente fazer produtos melhores por mais tempo. Então, isso é raro, às mas vezes acontece todo dia, né? Você tem que agradar, na verdade, um papo da exato, é raro, mas acontece com frequência. Então, toma cuidado com isso, né? Porque se você não tá recebendo críticas, talvez você esteja fazendo algo muito óbvio e talvez você precise se aprofundar um pouquinho mais naquilo que você tá ou falando ou fazendo. E até ser mais rock and roll nas coisas também, sabe? Tipo, falando sobre vibe coding, né? Eu acredito que o vibe coding, a maior potência do que o vibe coding nos entrega é tempo. É a gente poder produzir algo rápido e testar rápido para matar rápido uma ideia ruim ou iterar para uma próxima ideia ser ainda melhor. Eu acho que se eu pudesse definir vibe coding hoje, eu definiria assim, até ressaltando. Não acredito que nada produzido em vibe coding deva ir para produção. Esse é o que eu acredito dentro de mim, que a gente não deveria estar fazendo usando Lovable, Hamlet, V0 para fazer produto comercial. Mas, isso sou eu dizendo, né? Mas o que acontece? O vibe coding como ferramenta para nos abrir espaço na agenda é incrível, porque a gente pode, num cenário padrão de design, talvez a gente fosse levar 3 meses, 2 meses para produzir uma feature, para colocar no ar e testar com uma amostra reduzida, para daí saber se a gente atingiu nosso objetivo ou não. Com o vibe coding, eu posso produzir a mesma feature muito rapidamente
num aplicativo mocado, que seja, enfim, não precisa ser com dados reais, e rapidamente testar e voltar e matar e fazer de novo, de novo, de novo. E no mesmo período de 3 meses, eu posso testar várias ideias. Porque às vezes eu vou gastar um dia fazendo. Entendeu? Então, me abre espaço, inclusive, para ser criativo, para começar a repensar as regras que eu estou usando para jogar esse jogo, a quebrar alinhamentos intencionalmente. Sabe? Ser mais rock and roll no design. Acho que isso também é interessante, sair do óbvio e ir por essa linha de o que eu posso fazer de diferente hoje. Eu penso uma coisa bem agora, o do ganhar tempo, eu acho muito interessante porque é uma ferramenta, né, de automação. Então, você sabendo pedir todo o prompt de todo modelo, de toda a ferramenta de IA generativa, parte desse princípio, tá? A pessoa tem que saber pedir, porque o pedido genérico sai uma coisa genérica e o algoritmo vai tentar te agradar de alguma forma, então vai entregar, digamos, o que ele mais foi treinado para entregar com aquele modelo que está público, com conhecimento que está público, vai entregar daquela forma. A gente ganha tempo no sentido também de dizer assim, olha, não deveria ser dessa forma. Talvez a gente pode até criar formas de como não fazer também. Coisa que a gente tem que se martirizar um monte para criar a primeira forma, a melhor forma de como fazer. Hoje a gente pode ter até testes para poder ter uma história que, olha, como não deveria ser. Assim, por exemplo, não deveria ser. Perfeito. Eu vejo muito valor nisso, cara. Eu escrevi um artigo sobre vibe coding, né, nesse mundo do design. E um dos exemplos, inclusive, que eu cito lá é muito esse, tipo, às vezes você quer reproduzir um erro para você conseguir ver o erro acontecer. Às vezes você quer ver a pessoa não conseguir fazer algo, né? Então, o vibe coding, essa liberação de tempo que a gente ganha, nos libera para ser criativo, como você acabou de falar, Jeff. Tipo, deixa eu criar uma parada de como não se faz, porque eu quero testar como não se faz, para que eu possa, de repente, usar esse aprendizado com o meu stakeholder. Tipo, ele quer que o botão seja verde água, e a nossa interface é toda vermelha. Tipo, tá bom, dá sim. Em 5 minutos você fez um aplicativo verde água e você vai pôr na mão do usuário, o usuário vai fazer careta. Você tá vendo? Ó, tá aqui, diretor. Eu tô provando com dados concretos que a sua ideia é um lixo. Não falem assim, seu diretor. Não falem assim porque logo depois você é open source. Exatamente. Tem um layoff, sem querer tá na lista. Mas é isso, cara. O vibe coding ele é bem legal por conta disso, de o que ele nos permite fazer. E também tem um outro ponto que a gente pode falar, que é sobre como isso está mudando a estrutura das empresas. Que eu acredito que com as ferramentas de IA generativa, não somente Lovable, mas a gente está vivendo uma reestruturação da área de produtos nas empresas, onde o seu PO vai ter a capacidade de fazer tela e produzir código. O designer hoje tem muito mais a capacidade de meter a mão em dashboards e fazer queries dificílimas usando o GPT, de extrair dashboards e também influenciar código. E o dev também. O dev também tem, ele, com o viés dele, né, com o modelo mental dele, poder falar sobre produto, falar sobre negócio e falar sobre design. Então, a gente está vivendo uma reformulação aí, cara, desses papéis, e vai ser muito divertido ver como é que os próximos meses, eu ia falar anos, mas como é que os próximos meses aí vão se desdobrar da nossa área. As coisas andam muito rápido hoje, né? Por isso que a gente não consegue mais falar sobre um tempo tão longe, como você falou agora bem, né? Tipo, quais os próximos anos? Os próximos anos vai ter mudado tanta coisa que a gente tá falando hoje, provavelmente toda essa discussão vai estar obsoleta. A gente vai estar falando sobre outro rolê aí, estão testando tanta coisa ao mesmo tempo. E é uma coisa que você falou agora, até resgatando a história do ganhar tempo, tudo isso de usar as vias generativas para até momentos diferentes, para expertises diferentes, eu vejo mesmo uma forma diferenciada da gente ter que lidar com o trabalho no dia a dia. As empresas
adotando isso de uma forma segura, de uma forma realmente sustentável, usando o tempo no dia a dia para fazer discussões mais basilares mesmo, discussões mais estratégicas. E aí você aprende hoje aquilo que você pode partir do aprendizado do princípio, aprender como deveriam ser as coisas, os conceitos, e a prática em si, o ferramental, como é que eu vou construir o código inicial, como é que eu vou fazer a primeira versão da coisa, você delega, cara. Delega porque você vai ganhar esse tempo que a IA tá lá pensando e errando e fazendo o rolê dele, você tá conversando com outra galera. Cara, faz sentido realmente aquilo que a gente discutiu ontem? Se não fizer, a gente só vê o que o modelo já gerou e parte para outra já. Eu tenho aprendido muita coisa diferente. Primeiro que eu sou um cara muito curioso, né? Eu fico mexendo em quase tudo. Pra você ter ideia, onde vai minha curiosidade, né? Eu já arrumei a máquina de lavar aqui em casa umas 5 vezes já, né? Eu mexo em tudo, assim. Estou começando agora a mexer no carro, então vai dar uma merda bem grande. Mas assim, vocês têm de curiosidade. Fico estudando, mexendo em umas coisas bem diferentonas. E com o advindo do recurso do DeepSeek, daquele recurso que ele lançou lá do DeepThink, até falei isso no esquenta que a gente teve para o TDC aqui de Floripa, que antes das IA generativas, antes de ser isso fácil, popular, sempre existiu um momento do designer solo. Né? Chega uma empresa onde você não consegue trocar com ninguém, num nível de maturidade, seja lá qual que você tenha, porque ao redor de você não tem ninguém que entenda o que você vai falar. O que tenha tempo, né? Às vezes não é só entender. É ter tempo para poder discutir contigo e tal, e trocar umas ideias. E hoje você tem com quem trocar uma ideia. Não ideia, né? Não logicamente falando, enquanto ser humano, mas você tem como jogar algumas buscas, alguns prompts, né? Colocando no termo mais atual, alguns prompts para ver se faz sentido e o que já existe de conhecimento consolidado, digamos assim, genericamente no mundo, para ver se está fazendo sentido, porque tem coisa que você não vai pensar no seu dia a dia, tu tá sozinho. Aí tu abre lá o DeepSeek e faz lá os seus comandos, pede alguma tarefa, habilitando esse recurso que é o DeepThink. Lá no Gemini tem um também, tem esse que eu esqueci agora como é que eu chamo lá, mas o descritivo do pensamento, que aquilo dá tanta ideia interessante, porque é a forma como ele concatena as coisas que você pediu. Ele vai listando assim, eu tenho que primeiro investigar sobre tal coisa, depois eu tenho que conectar sobre tal informação. Isso também eu teria que ter esse conhecimento de um engenheiro, de sei lá o quê, que precisaria em segurança, que chegaria na parte de usabilidade, e que você precisa ter um ecossistema com essa infraestrutura, e aí tá, beleza, esse aqui é o seu plano de testes, sabe? E eu fui um plano de testes porque recentemente eu comecei a me aprofundar em testes automatizados, mais um rolê da minha curiosidade avulsa do meu mediante. Legal. Como é que eu faço para ajudar a galera? Porque o time que eu estava alocado não tinha QA, e não tinha nem previsão de contratar, né? Só que aí tem um grande desafio de todo mundo, mudar totalmente a plataforma, mudar totalmente, assim, ele construir tudo do zero, nova stack, uma galera com outra infraestrutura e tendo que manter um legado ainda. E virar a chave significa que pelo menos 70 mil usuários, da noite pro dia, vão ter que lidar com uma nova experiência. E agora, se a gente não fizer tudo bem testadinho, bem direitinho, muita gente vai passar o mês inteiro sem pagar a nossa fatura, simplesmente porque a gente esqueceu de testar direito o negócio. Se virar a chave para 70 mil pessoas, cara, para voltar atrás é muito mais caro. E aí eu comecei nesse ponto que eu tô falando sobre lá na frente, né? Já testada, enquanto a protótipo, a ideia, validação e tudo mais, mas que já indo para programação, que é onde as coisas são produzidas, né? Vai demorar mais, tem vários níveis de formato de teste diferentes, teste unitário, teste de carga, teste não sei o quê. E aí, como não tinha isso, eu consegui pegar um tempo para poder estudar, e usando aí a generativa ali, eu consegui ter vários insights diferentes de como implementar o formato mais simples de teste para introduzir no meio da minha entrega isso, uma documentação de como deveria ser implantado, um código inicial já, né? Então eu aprendi ali Cypress, depois eu aprendi Playwright, que é o que eles acabaram adotando lá. A curva de aprendizado
foi menor do que quando, lá no começo da minha carreira, eu era programador, né? Então, assim, programador Java. Então, a minha curva de aprendizado para qualquer coisa, hoje em dia, não é tão grande quanto eu tive para aprender Java. Assim, que eu passei pelo pior momento, assim. Então, mas, assim, o começo a sua curva de aprendizado fica menos atrituosa, porque ele te dá vários caminhos diferentes. Vai testar e vai dar errado? Pode ser que dê errado. Aí você chega lá, ó, então, tal coisa assim, assim, deu errado. E aí você começa a ter feedbacks diferentes daquilo que, conectando com o que eu comecei falando, você não tinha com quem trocar naquele momento, e a galera tá fazendo seus rolês. O dev tá fazendo o front-end, o back, o PM tá conversando com um monte de agenda, e ele não tá tendo tempo pra ninguém falar, cara, isso aqui não tá... Eu não tô entendendo como é que poderia ser isso aqui inserido no dia a dia para que a gente crie um step de QA aqui. Então você já chega com o plano pronto. Eu escrevi uma documentação extensa aqui para a galera, mas já com um plano de teste, já com um código pronto. Dei o play numa daily do nada, assim, que o pessoal vê o site com integrante tipo, visitando toda a página, lá fazendo login e tal, dando um relatório. Só na hora que vê, faz assim, putz, mano, como é que faz para fazer isso aqui? Eu falo, ó, toma aqui esse arquivo, tá... Já tem o primeiro código já implementado. Excelente, cara. Mandei aí a fazer. E aí deu certo. É isso. Tá certo. Daqui pra frente, você é especialista, o dev front-end, o dev vai ser especialista em entender como codificar melhor as coisas para conseguir alavancar. Mas o ponto que eu quero chegar em toda essa historinha triste que eu contei aqui é que você consegue inserir no seu dia a dia alguns pontos de melhoria, ou de testes, ou de curiosidades ali, que antes você tinha uma curva de aprendizado, entender o momento de ter tempo para a galera colocar a mão e testar internamente, ou ver se faz sentido produzir aquele artefato, para depois ver se cai a sua rotina ali, vira um hábito. Agora a gente consegue testar coisas rápidas, prontas já por algum modelo de generativo, e se não fizer sentido, o custo foi de prompt, foi de alguns pontos. Sim, exatamente. Isso é que, assim, a gente ainda está no nível de como eu interajo com essa máquina para que ela me retorne o resultado que eu espero, né? A gente está nesse nível, mas a gente está entrando já na era agêntica, que eu gosto de pensar que é quase, e aí eu peço liberdade poética aí para filosofar aqui, é quase como se a gente estivesse vendo a IA se tornando uma prótese da humanidade. Então, algo que eu possa... Forte, hein? Esse é bem filosofada forte. Que eu possa, por exemplo, eu deixo a máquina trabalhando por mim numa tarefa. Ela é uma extensão de mim, sabe? Eu acho que a gente está indo um pouco nesse caminho. Então, eu vou dar um exemplo bem bobinho de uso de agente, que é um primeiro passo nesse sentido, que voltando à comunidade, né? Dentro da Amigos, tem um canal de vagas, onde sempre que eu vejo vagas, eu acabo publicando lá. Eu também sigo outras comunidades de vagas, enfim, eu faço esse encaminhamento para o canal de vagas da Amigos. E eu resolvi testar o modo agêntico do GPT. Eu pago o GPT, então tenho acesso ao modo agêntico dele. Pago o primeiro tier dele, que é bem... Acho que é R$100 por mês. Acredite, não é tão pesado quando você usa muito. Se torna um valor bem tranquilo. Eu já paguei por um tempo também. O tempo que eu tava testando algumas coisas ali também, vale a pena. Se você quiser um salário bom, se quiser fazer exato. Teste, que vale a pena se pagar pelo menos 2 meses ali para ter um resultado bem diferenciado. Sim. E o que eu fiz? Para testar, eu falei, GPT, tá aqui meu login e senha do LinkedIn. Vai lá, navega, procura vagas de design, de UX, de product design, de service design, remotas no Brasil. E me traz uma lista formatada pro WhatsApp. E aí, você assiste o GPT navegando, né? Eu vou clicar aqui, e ele vai falando, né? Cliquei, mas não funcionou, deixa eu clicar de novo. É bem curioso. E isso eu fiquei ali olhando, né? Por conta da minha curiosidade. Acho que demorou uns 20 minutos. Levou um tempão. Mas ele fez. E ele conseguiu. Me trouxe uma lista com 10 vagas que ele que navegou, buscou, identificou que eram vagas dentro do perfil que eu solicitei e me entregou. Esse é o primeiro passo para que daqui a um tempinho, Jeff, a gente possa chegar à máquina.
enquanto eu vou falar com o meu diretor ali sobre coisas realmente importantes para seres humanos, vai fazendo aí meu plano de pesquisa que eu já volto, sabe? Mas a máquina como uma extensão de mim e não apenas uma terceirização. Essa máquina calibrada para minha necessidade, com o meu repertório, com as minhas informações de negócio, com as minhas ideias. Então, eu acho que a gente está caminhando um pouco para esse caminho onde a gente vai, de repente, ter que ter... Eu não gosto de pensar nisso, mas ter uma licença, tipo assim, eu sou proprietário de uma IA e ela age por mim, e o que ela fizer, eu respondo por ela. Porque hoje eu posso entregar a IA, eu posso dar a senha no meu WhatsApp, e eu posso falar para ela fazer barbaridades, se ela quiser. Então, a gente está caminhando para esse caminho, onde a IA vai assumir o comando de certas coisas da nossa vida, quase como um polegar a mais na nossa mão. Tipo, entregando mais função para a gente e liberando tempo para a gente, de repente, cuidar do nosso jardim, sei lá. É filosofar das monstras. E esse exemplo que você deu não é muito distante, não, tá? Por quê? Eu vou te contar a história de que eu testei recentemente, tá? Eu tenho a licença aí do Digitais, e aí eu criei um agente que tem que se passar por mim. Então eu instruí bastante, coloquei vários nós lá que eu uso no N2N, vários nós de conhecimento específico. Por exemplo, conhecimento sobre o TDC, todo o histórico de participação no TDC, o que eu já vi, então tem um Excel só sobre participação do TDC. Outro que fala sobre minha vida, outro que fala sobre minha carreira, outro que fala sobre cinética. Então eu especializei ali um agente para falar como se fosse eu. Vários promptzão lá, um comandão para poder treinar ele. Só que eu esqueci de guarda-redes, né? Então, assim, esqueci de dar limitadores para ele. E aí eu fiz isso num momento que eu também estava testando outra coisa. Eu queria fazer testes, era um benchmark que eu estava fazendo também, em paralelo. Eu construí o meu agente para aprender uma coisa, porque eu precisava construir um agente que automatizasse benchmark com bots. Bot de atendimento de outras deles. Quer saber como é que eles estavam lidando com atendimento, com suporte, com tratamento de erro e tudo mais. Aí isso eu esqueci meu bot ligado no fim de semana. Que eu liguei lá no meu WhatsApp mesmo, lá pra testar. E aí é um WhatsApp que eu uso pouco. Eu usava pouco. Tô migrando cada vez mais. E eu esqueci ligado tal. E aí eu tava num grupo ainda da organização do TDC com esse novo telefone. E aí depois, acho que no domingo já, eu fui ver no WhatsApp, tinha um monte de mensagem e uma mensagem no privado da pessoa que cuida aí da comunidade da organização, dizendo assim, eu te excluí do grupo lá porque a gente percebeu que era um bot. Depois, quando você desativar, o bot te coloca de volta lá. Aí quando eu fui olhar, o que o bot tinha feito? Ele estava tentando ajudar as pessoas, porque ele não tinha limitador, né? Então, dentro do grupo, ele sabia que alguém tinha falado alguma coisa que ele achava que era com ele. Tentava responder. E uma das coisas que eu achei intrigante é que a pessoa disse, pessoal, vocês me ajudam a divulgar tal tipo de coisa? Ele pegou o conteúdo que aquela pessoa postou lá, com as imagens, vídeo e tudo mais, reformulou e fala, sim, muito interessante, ótimo esse tipo de colocou um textinho sobre aquilo que a pessoa tinha falado. Vamos ajudar sim. E aí colocou lá o post como se fosse compartilhar aquilo. Falei, cara, velho, ele tentou realmente se passar por mim. Acho que depois de, sei lá, umas 10 interações depois, foi que alguém percebeu que eu tava falando muito. E realmente eu não sou tão ativo assim. Né, cara? Isso, quando a gente fala nesse primeiro passo, né, de que a IA tomando decisões por nós, tem o segundo passo, que são os agentes interagindo com outros agentes. O TDC, inclusive, tem uma trilha específica sobre agentes, né? E algumas demonstrações sobre agent to agent, que é um tipo de protocolo que foi criado pelo Google aí para colocar agentes para trabalharem em conjunto, que é muito interessante. Então, a gente também está caminhando para um lugar onde a gente vai ter múltiplos agentes tomando decisões por conta própria, espero que com muitos guardrails, né? E vai ser muito interessante, porque a gente, como designer, vai ter que começar a pensar nisso, pensar na interação humano-humano, humano-máquina e máquina-máquina, né? Tipo, que é mesmo bem louco a gente pensar isso. Sim. Então, quando eu tava fazendo, acho que
Depois da minha primeira iniciação científica, eu comecei a estudar mais a fundo a interação humano-computador. E aí, quando eu fui estudando design, eu sempre tinha esse ponto que eu comentava com as pessoas, a gente está desenvolvendo interface, comunicação para pessoas interagirem com máquinas, pessoas interagirem com pessoas através de máquinas e para máquinas interagirem com outras máquinas que talvez tenha solução para alguma pessoa. Talvez seja apenas computacionalmente elas precisem se conversar mesmo. E aí, como é que eu lido com os protocolos? Como é que eu lido com os logs disso? Como é que eu lido com os botões que vão dar o start e stop nisso aí? Como é que eu lido com o feedback de que aquilo está funcionando? Essa conversação, essa interação está funcionando, né? O papo de falar sobre interface, eu sempre levanto esse ponto. Tá, a tua interface, ela liga o que ao que? Ou quem a quem, através do quê? Porque pode ser que a interface não seja tangível. Está falando sobre interface conversacional, falando sobre interface sensorial. Então, é necessário definir a interface, como a gente fala. Eu sou designer de interface. Qual? Há um bom tempo atrás, principalmente, sei quanto tempo, eu escrevi um texto sobre um projeto da Samsung de seres humanos artificiais. Cara, faz muito tempo isso. E a provocação do texto era um pouco essa, assim, né? Tipo, que talvez a gente agora vai ter que projetar interfaces, seres humanos virtuais, como uma nova interface, né? E quando eu dava aula também, eu falava muito de, gente, talvez a próxima interface seja uma caneca. Não fica apegado, não seja especialista em um tipo de interface. Eu faço aplicativo. Não, volta pro princípio. Acho que essa é uma grande... um grande achado, assim, da minha carreira. Eu volto pro princípio. Cara, ficou complicado? Talvez lá atrás, a resposta já tá lá atrás. Os filósofos já conversaram sobre isso na Grécia Antiga, tenho certeza. Tem um rapaz na trilha, inclusive, que foi apresentar ali, é o Dario, que ele apresentou lá na trilha de PD, usando aquele óculos da Apple, né? Ele tá falando sobre interface. Cara, a coisa não necessariamente é as janelinhas que eu vou interagir. O que eu interajo pode ser, depois, quando eu advindo da realidade aumentada, né? A realidade virtual é uma coisa, e quando a gente fala sobre realidade aumentada, a gente está todo mundo aqui se vendo ou interagindo com as coisas físicas, materiais aqui do nosso ecossistema, e essas coisas transcendem, essas coisas são expandidas através de outros sensores que vão dar uma percepção de presença, para quem enxerga, de visibilidade de outros materiais ao redor do que tu tá vendo. E eu acho bem interessante que o que ele trouxe lá é a navegação por um espaço simulado do que é a casa do Rui Barbosa, né? Então, você navega por um espaço onde as coisas estão lá, mas você também pode transcender aquilo que você tá vendo na tua frente. Assim, tô vendo uma cadeira, tô vendo sei lá, é um pátio. Aí naquele pátio você consegue escutar e ver ou interagir com a história que está acontecendo paralelamente com o mundo real. E é uma interface que você não está clicando nos botãozinhos, não tem um botão para você clicar. É só o fato de você ligar a coisa e olhar para determinado local. Ou estar na linha, assim, tipo, falando sobre interfaces visuais, mas sobre interfaces que usam outros pontos cognitivos, outras sensibilidades, né? Pessoas que enxergam, você está num espaço onde você anda, faz vibrações diferentes, onde, seja lá o que você interage ou chega perto, aquilo te provoca algum tipo de frio ou calor, né? Te faz algum tipo de barreira sensorial que você consiga andar ou parar ou entender o que está acontecendo, né? É outra vibe, né? Sim. Falando tudo isso, agora sobre a interface comum, você pode estar projetando por uma caneca, justamente. Para de não pensemos apenas nas telinhas com botões e para fechar. A humanidade viveu muito mais tempo sem smartphone do que com smartphone. E interfaces existem desde o princípio, desde a primeira ferramenta que o Homo sapiens decidiu fazer lá com uma pedra, sabe? Aquilo ali era uma interface. Então, o princípio continua o mesmo. Tem que responder uma necessidade humana. Se não responder uma necessidade humana,
talvez a gente não devesse dar tanta atenção. Por isso que eu volto pro princípio. Hoje, você está fazendo interface para um celular. Amanhã, meu amigo, amanhã o mundo é seu limite, né? Essa realidade pervasiva, né? Que com óculos tu pode largar uma tela flutuante aqui, ser seu terceiro monitor. E, cara, como é que vai ser a interação com isso? E não apenas a tradução do mundo real, tipo, do seu monitor hoje traduzido para o mundo digital, numa realidade pervasiva, mas qual é a futura experiência das interfaces nesse mundo que está desmaterializado? Eu não preciso mais estar restrito ao retângulo, sabe? Eu posso pensar em outras coisas, tipo, como ir além? Quando a internet surgiu, enfim, dos designers da época, né? O primeiro movimento era vamos traduzir o mundo físico no mundo digital. Então, revista, classificados, o panfleto, isso tudo se traduziu nos sites que a gente via, nos e-mails marketing que a gente recebia. Levou um tempo para que as pessoas percebessem, peraí, é outro meio. Eu posso desenvolver algo pensado para esse meio. E eu acho que a gente vai caminhar para isso também. A gente vai ter essa transição do como é que eu traduzo experiências de hoje, do mundo que eu conheço, dessas telas que a gente está aqui, desses sensores que eu conheço, como é que eu traduzo isso para uma realidade aumentada, pervasiva, e depois quando eu evoluo isso, quando eu transcedo isso para essa nova realidade, né? Vai ser muito louco. A gente vai estar vivo quando isso acontecer, tenho certeza, né? Que tá indo muito rápido as coisas, né? Eu acho que você falou agora da tradução, dessa tentativa inicial lá do começo da web, é intrigante porque foi tentada também as traduções literalmente do que existe no mundo físico para o mundo virtual, né? O Nielsen coloca isso lá como heurística, né, e tal, só que não necessariamente ele carece realmente de interpretação quando chega nessa heurística de similaridade entre o físico e o digital. E quando você fala o mundo físico, existe interruptor. E no começo da web, o interruptor tinha a estética de um interruptor. Com Sim. sombra e tudo. Não necessariamente a gente começa a aprender depois de muito tempo. Veja quanto tempo demorou para surgir um switch. Switch enquanto ao componente sem a estética parecida com o interruptor, né? Muito tempo depois, para entender que o interruptor faz? Liga e desliga. Então, o que a gente consegue colocar essa metáfora de mexer em algo que liga e desliga alguma coisa, para não necessariamente ter que ter uma sombra, um local que você aperta especificamente? Como é que eu sinalizo se algo está ligado e desligado? Essa discussão, cara, já me colocou em umas enrascadas, porque eu sou a pessoa que vou defender essa estética, para quem não sabe o nome, é esquemorfismo, né? Que é quando você traduz literalmente os materiais, o volume do mundo real numa interface. Eu vejo muito valor nisso ainda. Eu acho que, especialmente para populações mais idosas, que não são tão letradas digitalmente, quanto mais similar ao mundo físico, que ainda entrega mais valor, mas assim, eu nunca li um estudo sobre isso, é só uma sensação que eu tenho, de que às vezes o switch tem a sombrinha ali que indica que é um botão, aqui eu posso interagir como se fosse o interruptor da minha casa. Claro que não pensando isso, mas instintivamente, né? Eu ainda vejo muito valor, e o design flat acho que foi o extremo oposto disso, mas talvez exista no meio do caminho uma realidade interessante aí para ser explorada. Mas eu nem coloco como exclusivas as modos de pensar, tá? Eu tô fazendo esse comentário sobre o início da internet, porque foi digamos assim, a coisa mais simples de pensar. Como é que eu traduzo as coisas do meio físico para o mundo digital, para que as pessoas entendam como interagir? Bate pronto, literalmente... Copiar ipsilitris, né? Exatamente, copiar ipsilitris como é que é, textura, posicionamento, sombra, sons, do mesmo jeito que é o mundo físico. Beleza, a adoção se torna menos atrituosa. Eu não coloco como exclusivo, porque quando eu falo também sobre e em algum momento a gente demorou muito para poder ter representações da mesma coisa sem usar a mesma estética, mas não é que é uma evolução da coisa. É que conseguimos ter outra ideia, não conflita com esta do esquemorfismo, que é outra ideia que aí consegue fazer com que a gente transponha esses materiais
que a gente já conhece e trazer uma outra experiência, como você comentou agora há pouco, se eu estiver usando um equipamento que transcenda as telas principais que eu tenho. Tá, quando transcende, o que eu estou buscando quando eu estou transcendendo isso? Pode ser que esse momento, isso que eu estou buscando é justamente as representações de coisas que hoje eu estou preso na telinha aqui, porque eu não tive essa ideia de o que é ligar e desligar. Sim. Faz todo sentido. Realmente, de repente, esse ambiente é sei lá, um buraco virtual que você põe seu dedo e, tipo, como se fosse um teclado de telefone antigo. Ou, sei lá, a gente volte para as alavancas. Aí, enfim, eu vou deixar isso para os designers do futuro se preocuparem. Cara, a gente está caminhando já pro finalzinho aqui. Eu queria que você desse um resumo do que você diria para as pessoas para começar, ou por onde começar nessa história de vibe coding, se vale a pena, se você acha, inclusive, que vai substituir muitos designers, o fato de IAs generativas conseguirem prototipar, aí tá um monte de ferramenta correndo atrás disso agora. Qual é a sua visão sobre isso? Que dica você daria para o pessoal que tá sofrendo de FOMO por causa disso? Cara, eu acredito que, infelizmente, nós veremos alguns tipos de profissionais sendo substituídos, sim. Em especial por conta de demanda, né? Hoje, o profissional que se adequar e souber usar essas ferramentas, ele vai, sim, tomar o lugar de outros profissionais que não usam essas ferramentas. Acho que esse movimento é inevitável. Eu tô sendo zero romântico aqui, tá? Eu tô tentando pensar com a cabeça de um empresário, de um CEO. Enfim, eu acho que alguns profissionais vão ser substituídos, sim. Mas para fugir do FOMO, digo e repito mais uma vez, foca em entender como as coisas são, por que elas são como são, por que seres humanos tomam decisões como tomam, por que máquinas conversam umas com as outras como conversam, por que seu dev back-end está tomando a decisão de usar a tecnologia XYZ, ou por que seu QA está usando o teste automatizado Y. Toca no princípio, tenta entender um pouco mais, ouvir mais o mundo ao seu redor e observar com atenção o que faz as coisas serem como são, porque focando nisso, qualquer ferramenta que surgir, a única curva de aprendizado que você vai ter é de usar o mouse e como que você resolve esse problema com a ferramenta nova. Mas você tendo uma boa noção interna do porquê você está fazendo tal coisa, a ferramenta é só um detalhe. Então eu entendo que, assim, para fugir do FOMO, tem que voltar para a base, entender de design, entender de engenharia de software, ouvir mais o colega dev, você designer que não fica na dele quando o dev começa a falar, começa a ficar na dele. Agora os adultos vão conversar. Aí o designer sai pela porta assim, não, fica, cara, você precisa saber, você precisa entender um pouquinho do vocabulário, o porquê chamar componente de componente, por que chamar modularização de modularização, o que significa refatorar, um banco de dados, como funciona, o que é uma estrutura relacional. A gente precisa começar a entender disso para sobreviver a essa era do software vibe, do vibe coding, vibe design. E acho que eu enxergo por aí, cara, pra gente fugir do FOMO. Boa, eu acho interessante isso que você falou agora, que eu penso muito que, até para minimizar também o que a galera pensa e acaba indo muito pro FOMO, é que o entender não significa conhecer da coisa. Você ter pleno conhecimento do que é o API, do que é o webhook, do que é uma refatoração, não é necessário. Você não tem que estudar sobre tudo isso. Não. Entender tudo isso e saber como é que faz. Você sabe que existe, sabe que é necessário e sabe quando as pessoas vão falar sobre aquilo ali. Existir, saber que existe aquilo ali, já é um ponto interessante para você ter outras ideias melhores que vão usar aquilo que o povo já está falando, sua squad já está falando sobre aquele assunto. E aí, isso aí, a gente consegue ser mais rápido se a gente utilizar essa API que conecta com XPTO, sei lá, servidor não sei da onde, a gente consegue confiar nisso e tal. Beleza, então a gente consegue talvez criar uma POC
uma ideia para testar um MVP aqui que nem tem interface, só tem uma entrega de mensageria de SMS. Dá pra fazer? Tá, então pronto. Puta tempo quando a gente consegue entender essas outras coisas que não são o designês. Sim, e acho que só para fazer uma amarração assim com alguma coisa, uma coisa bem prática. Quando a gente tenta produzir qualquer coisa no Lovable, integrado com o Supabase, né, que seria o banco de dados que o Lovable ele tem parceria, é super massa, super legal, recomendo todo mundo usar, é muito legal. Só que quando você está codando com linguagem natural, a ferramenta ela vai entender do jeito dela como ela tem que fazer as coisas, tanto front quanto back-end. Então, se você não souber entender um pouquinho sobre engenharia de banco de dados, você entender um pouquinho sobre como essa relação, né, como é que esse banco se conversa, quando você está gravando uma informação, quando você está consumindo uma informação, se você não souber disso, começa a ficar difícil. E, inclusive, existem até uma das boas práticas que eu já escutei no mercado sobre o uso do Love para fazer aí produtos um pouco mais escaláveis, seria justamente você ter uma estrutura de back-end externa fornecendo APIs para serem consumidas pelo Lovable, porque aí o seu Lovable fica focado no front e o back fica na mão dos desenvolvedores usando o Cursor, o Windsurf, usando outras ferramentas de Vibe Code. Tô falando isso só para ver como assim, às vezes você conhece um pouquinho do vocabulário, tipo, tá, beleza, eu sei que tem banco de dados aqui, mas quando eu tô pedindo pro Lovable, ele não tá me devolvendo a informação correta. Como é que eu vou descobrir essa informação? Putz, você vai ter que entender um pouquinho de banco de dados. Qual é a tabela de onde está vindo? Qual que é o título dessa coluna? Quais são as permissões de acesso dessa coluna? Ou APIs, né? Putz, o que é uma API? O que vem dessa API? Tá vindo da onde? O que ela tá me entregando? Os designers vão ter que começar a ficar mais safos nesse sentido, cara. E esse é um conhecimento que não é tão não tá distante, mas também não é tão simples, né? Os designers vão ter que começar a construir esse repertório, e eu espero que nos próximos meses, anos, a gente comece a ver muito mais designers que já foram obrigados a aprender a falar de negócio, né? Tanto que surgiu o Product Designer, agora a gente vai ter que começar a aprender a falar de software também, e por isso que eu acho que tá ficando uma bagunça e vai ser muito divertido. Como será que vai se chamar o designer que entende da tecnologia ali, de infraestrutura e de negócio e de usabilidade? Cara, eu tomei a liberdade de chamar de Product Creator no último artigo que eu escrevi sobre o assunto, mas, meu velho, aí a criatividade vai longe, pode ser Charlinhos do terceiro andar, que tá tudo bem, pode me chamar como você quiser, me pagando bem, que mal fez. Mas é uma curva de aprendizado, cara, é uma outra profissão, de repente, é muito menos especialista, muito mais generalista. Acredito muito nesse modelo de profissional T, né, que a gente tenha o formato de T, onde a gente tem na parte superior conhecimento mais raso, mas a gente se aprofunda em alguns desses conhecimentos. Acredito que esse é a profissão do futuro, sabe? Um cara generalista, curioso, que tem conhecimentos específicos, mas que está aberto a aprender sobre o mundo e a surfar as ondas que o mercado nos entrega. Os RH piram com essa descrição. Desculpa, gente. Tem vaga de mistura tudo isso já hoje, né? Mas na verdade você tá procurando um UX. Não, às vezes você tá procurando só um UI, sejamos francos. Às vezes só quer a tela bonita mesmo e faz parte. É isso aí. Carriço, Felipe e Carriço. Como você já conhece ele, fala pro pessoal como te encontrar nas redes aí. Boa. Bom, gente, eu tô no LinkedIn, acho que profissionalmente falando, me procurei por lá, Felipe Carriço. Tenho o perfil da comunidade Amigos, que é um perfil que hoje está no Instagram, ainda não tem página, Casa de Ferreira Principal, eu ainda não fiz a página. O code Exatamente. Se eu te disser que eu comecei e parei várias vezes, não cheguei num algo que eu acreditasse que seria legal, mas tem a página no Instagram, que é Amigos, AMIGUX.design, porque já tinham amigos lá.
felipe.design. E lá na comunidade, lá no perfil do Instagram, tem o link para acessar a comunidade, que é no WhatsApp. E o Jeff tá lá. A gente pode, né, Jeff, não sei como é que vai ser a divulgação aqui, mas a gente pode colocar o link da comunidade lá para o pessoal acessar. E é isso, vocês me encontram aí. Tem meu perfil pessoal do Instagram, onde às vezes eu compartilho uns memes aleatórios e divulgo umas coisas, que é carrico.gif. E tenho certeza que a gente vai deixar os links em algum lugar para as pessoas. Mas é isso, vocês me encontram por aí, me encontram no TDC, geralmente no Community Lounge, ou na trilha lá junto com o Jeff, falando umas groselhas desse tipo que vocês escutaram aqui. E acho que é isso, cara. Beleza. Os links, eu vou colocar na descrição, o podcast eu distribuo nas principais plataformas, que vai pro Deezer, pro Spotify, tem o YouTube podcast, que até agora é a única plataforma que também dá a descrição. Então, para quem não é ouvinte, né, quem consegue ler, vai conseguir ver isso lá no YouTube. Então, acabei colocando isso pra lá também por causa disso. É a única plataforma, por incrível que pareça, que tem a descrição de Interessante. O Apple Podcast não tem, o Deezer não tem também. Eu tenho que subir em alguma outra plataforma lá para conseguir pegar a sincronização. Praticamente ninguém faz porque é muito difícil. Spotify também não tem isso. No Brasil não tem, principalmente. E aí no YouTube Podcast ele já consegue transcrever. Isso foi uma dica, inclusive, quando eu fiz um papo com o pessoal de acessibilidade. Bem como a gente precisa transitar por todas as áreas, conhecer outros cenários, cara. O pessoal... Uma pessoa me mandou uma mensagem depois falando assim, olha, vira o link lá no Spotify, mas ele não tem transcrição, né? Tem uma amiga minha que é surda. Eu falei, tá, cara, como é que eu vou fazer pra essa pessoa obter a informação que a gente falou esse dia todo num podcast? Aí, recentemente, tinha lançado o podcast com transcrição. Que legal, cara. De sanar esse problema aí. E até precisa transcrever alguma pesquisa, algum bate-papo aí que teve para fazendo pesquisa de produto mesmo. De repente, essa transcrição tá mais fácil ali do que usando outras ferramentas, sei lá. É interessante saber. Tem essa transcrição lá automática, mas para transcrição de coisa eu indicaria usar o notebook lá do Google com o Whisper. O Whisper é muito mais ótimo. Sim. Tem os templates prontos lá que me ajudou bastante já até hoje fazer isso, né? Mais prático. Mas, assim, pra quem não quer mexer com programação, você sobe lá um arquivo e ele vai traduzir, tá? Ele vai transcrever. Boa. Valeu, então, brigadão, cara, por ter aceitado bater esse papo aí. Você vê que a gente começa por um assunto e vai enveredando pro outro, vai filosofando. E é isso, essa é a Vibe Podcast. Esse é o Vibe Podcast, digamos assim, vai falando sobre vários assuntos, porque complementa várias das coisas que a gente vê, escuta, comenta, estuda no dia a dia, e é o momento que a gente vai filosofar muito sobre isso aqui, fora do expediente. Sim, cara, só tenho a agradecer pelo convite. Acho que é uma honra poder trocar essa ideia contigo. Obrigado pelo seu tempo para me ouvir também. E a todos que estão ouvindo, obrigado pelo tempo de vocês também. E é um prazer compartilhar, é um prazer conectar ideias com pessoas, e estou aberto aí a novas conexões, a novas ideias. Me procurem e, quem sabe, a pedidos, eu não volte em breve para a gente trocar ideias sobre outras coisas. Olha aí, então faça seus pedidos aí e bota nos comentários. Valeu, Felipe.